Olá, meus amigos, eu sou o missionário Lorinaldo, trabalhamos quase 10 anos no Timor-Leste e também no Brasil, trabalhamos em muitos locais como missionário. Hoje existe uma grande dificuldade no meio da confusão religiosa em entender o que é o Evangelho. E nosso trabalho é exatamente explicar o Evangelho, por isso nós criamos um desenho para explicar o Evangelho da Bíblia. O que é o Evangelho? Muitas pessoas, até dentro das igrejas, não sabem. Então nós criamos aqui um desenho. Eu espero que você entenda o Evangelho, porque depende a sua eternidade depende disso, né? Onde você estará daqui a 50 anos? Nenhum de nós estará aqui, talvez, né? A não ser algumas crianças. Então veja bem, aqui nós temos um desenho, parece aquele peso, né, de fazer exercício chamado halteres, para fazer o halterofilismo. Mas isso aqui é um desenho que explica exatamente o Evangelho de Deus, o Evangelho da Bíblia, que pode mudar a sua vida aqui e também a sua eternidade. Então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu vou colocar aqui Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu vou colocar aqui então a palavra céus, né, e a terra. Então, e a volta disso aqui, Deus criou todo o universo. E a Bíblia diz que Deus criou tudo isso do nada. Deus apenas falou e tudo apareceu. Só Deus pode criar coisas do nada. Nós temos que ter material para fazer qualquer coisa que nós intencionamos. E aqui nos céus, Deus criou milhares de anjos, né? O que são anjos? Anjos são seres espirituais, poderosos e gloriosos, que foram criados para servirem a Deus e celebrarem a sua glória, porque Deus é um Deus glorioso. Basta você olhar para o universo. E ali no céu, então, esses anjos foram criados muito numerosos. Eles são chamados exércitos do Senhor, porque eles têm comandantes e comandados. Um líder ou um chefe de anjo é chamado de arcanjo, seria o equivalente talvez a um general. E depois de tudo isso criado lá no céu, no universo, com os seus anjos, existem os cantores, os guardiões, vários outros. Um desses pelotões de anjos, junto com o seu comandante chamado Lúcifer, ele intencionou tomar o lugar de Deus, o trono de Deus. E Deus podia expulsá-lo, porque Deus é maior do que toda a sua criação. E um anjo chamado Lúcifer, foi mudado o nome dele para Satanás e Diabo. Satanás significa enganador. Aliás, diabo significa enganador e Satanás significa inimigo. Então Deus os expulsou dos céus, esses anjos, para fora do céu, e os anjos que seguiram Satanás, Deus chamou de demônios. Então esses demônios, tinham alguns que foram tão rebeldes que Deus criou logo um lugar chamado inferno. Vamos colocar aqui embaixo o inferno, né? Vamos colocar algumas chamas de fogo aqui. Então, aqui Deus criou o inferno para condenação desses anjos rebeldes, mas apenas alguns que não se submeteram a Deus foram lançados lá. A maioria está solto aí pelo universo. Por quê? Parece que alguns eram tão rebeldes que mesmo após pecar, eles continuaram não respeitando os limites de Deus. E um dia haverá um juízo final e todos eles serão julgados. Muito bem, tudo isso aconteceu lá no céu. Então Deus veio para a terra e organizou, e a Bíblia diz que aqui na terra Deus criou plantas. Primeiro ele criou a luz no primeiro dia, mas ele criou a terra seca, plantas, milhares de frutas. Depois ele criou animais coloridos e de várias espécies, peixes, povoou os mares, e finalmente ele criou um ser muito especial, o ser humano. Eu vou colocar um H aqui para significar o ser humano. Então Deus criou homem e mulher, o ser humano, e Deus os criou conforme a sua imagem.
né, conforme a sua semelhança. O que significa isso? Que eles tinham inteligência, vontade e sentimento. Então, espiritualmente, eles eram semelhantes a Deus, representavam a imagem de Deus. Deus deu controle sobre tudo que Ele criou nessa terra maravilhosa que vivemos, e criou um jardim no meio da terra, chamado Jardim Éden, e colocou eles para cuidar e tomar conta de tudo aquilo. Ele era o chefe e podia desfrutar de tudo aquilo. Deus os criou também imortais, mas Deus colocou uma árvore no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e Ele ordenou, deu um único mandamento, que eles nunca comessem daquela fruta, porque senão eles se tornariam mortais. Mas depois de muito tempo, um certo tempo, né, Satanás aqui ele estava morrendo de inveja, porque agora o ser humano tinha aquela comunhão com Deus que antes Satanás tinha. Então ele estava morrendo de inveja desse ser que tinha aquela comunhão maravilhosa com Deus. E lá foi ele tentar, e ele se apossou de uma serpente, que naquela época era um animal muito bonito, e ele convenceu Eva, e depois ela convenceu o seu marido, e eles acabaram desobedecendo a Deus. Bom, agora, como Satanás desobedeceu os seus demônios e tinham que ser lançados no inferno, agora Deus, para ser justo, teria que condenar o homem, porque o homem também era pecador, e Deus não pode conviver com o pecado. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, os pecadores. Vamos colocar aqui uma barreira, né? Então, quando eles desobedeceram a Deus, primeira coisa, eles foram separados de Deus imediatamente. Segunda coisa, eles criaram um caminho, agora como mortais, direto para o mesmo lugar que Satanás e seus anjos. Então, quando eles morressem, nossos antepassados e nós teríamos que ir todos para o inferno, para o lugar que foi criado para Satanás e os seus anjos, por sermos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram carentes de ver a glória de Deus. Então, Satanás ficou muito contente, porque ele pensou que ele levaria a imagem e semelhança de Deus para morar eternamente com ele no inferno. Mas Deus tinha um plano. A Bíblia diz que Deus amou as pessoas, esse mundo perdido de pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Então o que Deus fez? Deus criou um novo caminho para o ser humano. Como assim? Um novo caminho para Ele, né? Em Mateus 7, 13 e 14 fala que é um caminho apertado, né? Como Ele fez isso? Deus enviou Jesus Cristo para morrer em uma cruz por nós. E Jesus Cristo é o caminho que os seres humanos mortais, quando morrem, se tiverem aceitado Cristo como seu Salvador, em vez de morar eternamente com Satanás, vai direto para o lugar que era de Satanás, a glória de Deus, que é chamada também de Nova Jerusalém. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Enquanto Satanás pensou que levaria todos os seres humanos para morar eternamente com Ele, Deus enviou Jesus Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, Romanos 5:8. E João 1:12 diz assim: mas a todos quando receberam Jesus Cristo como seu Salvador, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, isso é, os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso é o Evangelho, é a boa notícia que Cristo morreu por nós, e nós não precisamos
habitar eternamente com Satanás e seus anjos no inferno, como morrermos. Veja que golpe de mestre Deus deu em Satanás. Satanás tirou o paraíso e a comunhão que Deus tinha com os homens, um paraíso terreno. Mas Deus, através da morte de Jesus Cristo, não devolveu o paraíso, pelo contrário, devolveu a glória dos céus, algo muito superior que pertenceu antes a Satanás, e nós desfrutaremos. Olha que golpe de mestre Deus deu em Satanás. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mas o que eu preciso para entrar nesse caminho? Você entra nesse caminho quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida. Mas como é isso, pastor? Primeira coisa, você tem que se arrepender. Jesus pregava sempre: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A mensagem dos apóstolos, dos profetas, dos evangelhos é sempre arrepender. O que é arrepender, pastor? É você negar o seu próprio ego. Porque quando o ser humano pecou, ele abandonou a vontade de Deus para seguir a sua vontade própria. Mas a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, ela exige que você negue a si mesmo e negue a sua vontade e se disponha a fazer toda a vontade de Deus. Isso é arrependimento, é uma mudança completa de mentalidade, de rumo, de direção da sua vida. Você decide agora não viver para a sua glória, para o seu ego, mas viver para a glória de Deus. Afinal, a própria palavra de Deus em Isaías 42 diz que tudo que Deus criou foi criado para a sua glória, para a glória de Deus. Quando o ser humano tenta viver independente de Deus, ele está tentando viver para a sua própria glória. E a morte transformará a sua glória, dos ricos, dos poderosos, mais famosos que sejam, ela transforma tudo em pó. Todo fim de ano a gente vê na televisão a lista dos famosos que se tornaram pó, que morreram. Então, como é que você aceita Jesus Cristo? É uma decisão pessoal. Você pode fazer uma oração assim, por exemplo, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador mortal e eu sei que eu preciso do Senhor. Perdoa todos os meus pecados, porque eu entrego toda a minha vida para fazer a tua vontade, para a tua glória. Me ajuda a segui-lo agora e para sempre. Aí você procura uma igreja onde as pessoas estão seguindo o Evangelho e servindo a Deus, e vai servir com eles, não é isso? Então é muito importante que a pessoa que se torna um discípulo de Cristo, um crente em Cristo, ele se una a um grupo que está servindo a Deus, porque ele vai pertencer agora a uma nova família, que é a igreja local, e ele vai servir a Deus, e assim que ele fechar os olhos na terra, ele abrirá os olhos na presença de Deus. Então, isso é o Evangelho, Eu chamo isso aqui de o Evangelho desenhado. E Mateus 7, versículo 13 e 14, Jesus fala o seguinte: entrai pelo caminho e pela porta estreita, porque apertado é a porta e estreito é o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que entram por ele. Agora, tem pessoas que não aceitam Jesus Cristo porque não querem se humilhar e negar a si mesmos, dizer que são pecadores. O que essas pessoas fazem? Elas pegam e vão ser religiosas, vão dar esmolas, elas estreitam esse caminho que elas estão com suas próprias boas obras, com esmolas, com atitudes de bondade, ajudando os pobres. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que não é pelas obras que alguém entra no novo caminho. A salvação não é por meio das obras, porque é pelo sacrifício de Cristo. Então veja bem que mesmo que essa pessoa estreite o caminho, mas veja, o caminho vai dar no mesmo lugar, vai dar na mesma perdição. Por isso Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho,
não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu amigo, minha amiga, não existe outro caminho. A igreja não é o caminho. A igreja, eu falo, ela é como uma lanterna. Se ela for a igreja que tem a palavra de Deus, ela vai mostrar o caminho. Mas o caminho é Jesus Cristo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda está vivendo e tentando viver independente de Deus, saiba que a sua vida está passando e com a sua morte você vai determinar onde você vai parar, ou no inferno eternamente com Satanás, ou na glória de Deus. A pergunta mais importante é: em qual caminho você está? Você ainda está no caminho largo, vivendo independente de Deus, ou você já está no caminho estreito? A segunda pergunta mais importante é: aonde você estará daqui a 60 anos? Nenhum de nós que já tem alguns cabelos brancos estaremos aqui. Você estará em algum lugar, e isso você tem que decidir hoje. Por isso, hoje é o dia da salvação. Se você não entendeu o Evangelho, você pode rever esse vídeo, você pode estudar as passagens da palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia explica. Aqui está desenhado a história da sua vida será determinada por aquilo que você fizer com essa informação que eu acabei de te dar. Isso é o Evangelho de Deus, que o ser humano não precisa habitar eternamente com Satanás, longe, separado, isolado da presença de Deus. Então não viva independente de Deus, não vale a pena. A vida aqui é muito curta, muito passageira, e a glória do homem, por mais grandiosa seja, vai tudo virar pó, mas a glória de Deus permanece para sempre. Que Deus te ajude a entender o Evangelho. Se você quiser entender mais do Evangelho, nós estamos aqui em Campo Grande, na Avenida Cândido Garcia 1318, Templo Batista Maranata. E você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Zap e pelo nosso canal no YouTube, que é o Timor Louri. Então, se você não sabe como ainda entender o Evangelho, nós podemos te explicar. O nosso canal chama Timor Louri porque nós colocaremos coisas do Timor-Leste também. Em breve eu vou fazer uma viagem ao Timor-Leste, vou colocar muitos vídeos aqui, inclusive eu evangelizando lá com esse desenho. Eu falo muito bem a língua Tetum, que é a língua do Timor-Leste, sou fluente, e nós explicamos o Evangelho lá, e temos uma igreja com mais de 40 pessoas no Timor-Leste. O outro, meu irmão, é missionário nas Filipinas, chama Osmundo, né, e sua esposa Mari, e nós fazemos esse trabalho de pregar o Evangelho pelo mundo inteiro, porque disso depende o nosso presente e o nosso futuro e a nossa eternidade. Que Deus te ajude. Aqui é o pastor Lorinaldo. Qualquer coisa pode fazer contato conosco pelo Zap 67 99250 5454. Ok? Que Deus te abençoe e que você decida seguir conosco o Evangelho de Jesus Cristo aqui e na eternidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Bye!